Olá, você que nos acompanha por todas as plataformas do GPI, seja aqui no blog, seja no Instagram, a gente está sempre trazendo muito conteúdo para você. Hoje, mais uma vez, a gente conversa com uma das autoridades do nosso cast. Você sabe que aqui no blog do GPI, a gente está sempre conversando com os professores, com os coordenadores, com os alunos também aqui do GPI, e pessoas que contribuem muito para a nossa formação enquanto instituto e formação dos nossos alunos. Então, a gente está sempre trazendo muito conteúdo aqui para vocês. Hoje não poderia ser diferente, e eu converso com mais uma autoridade, como eu já disse, que o nosso tema de hoje, ele, assim como todos os outros, ele é muito sério. A gente vai falar sobre problemas psiquiátricos e acompanhamento psiquiátrico em idosos. Exatamente. Estima-se que em 2050 o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos, com mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, que é o que caracteriza uma pessoa idosa. O envelhecimento, além de acarretar doenças físicas relacionadas à passagem do tempo, que é natural, vem acompanhando de mudanças nos padrões de vida dos indivíduos. A combinação entre alterações biológicas e comportamentais pode levar ao surgimento de transtornos mentais, infelizmente, como a depressão, por exemplo, depressão crônica, a demência, e é aí que entra o papel importante da psiquiatria geriátrica. E por falar nisso, e para falar disso, a gente não poderia convidar outra pessoa, a gente não poderia ter outro convidado que não fosse o Dr. Vicente Gomes, que é médico psiquiatra, hipnoterapeuta, psicogeriatra, é bom a gente destacar, ele é psicogeriatra e é coordenador da nossa pós-graduação em psiquiatria aqui no Instituto GPI. É um orgulho imenso para a gente, como a gente já falou, várias vezes eu já mencionei aqui para ele, que é um orgulho tê-lo no nosso time, tê-lo conosco aqui sempre, em todas as formas de contribuição que ele nos traz, e a gente conversa com ele hoje. Então, eu vou dar as boas-vindas ao Dr. Vicente, já começo perguntando, Dr. Vicente, seja bem-vindo e responde para a gente, para manter aí a autonomia e a dignidade dos pacientes geriátricos. Eu acredito que tem sido um dos maiores desafios para o setor da saúde, não é isso? Principalmente no mundo pandêmico que a gente ainda vive. Seja bem-vindo. Olá, Neemias. Sempre uma satisfação estar aqui falando com vocês, e hoje de um tema que a gente gosta bastante, né, que é falar da saúde mental do idoso. E é isso mesmo, Neemias, é um desafio, né, que a gente vem enfrentando, né, manter aquele idoso com autonomia, manter aquele idoso bem, fazendo suas atividades do seu dia a dia, aproveitando ali a sua rotina, claro que dentro das suas limitações, né? Mas realmente tem sido aí um desafio, né? Principalmente com essa pandemia, onde teve toda a mudança, né, na rotina, adaptação do dia a dia desse idoso, que evitou de fazer algumas atividades, de ter contato com outras pessoas, de fazer atividade física em determinado local, né? Isso realmente acabou comprometendo bastante o dia a dia, principalmente dessa faixa etária. Doutor Vicente, a gente pesquisando e a gente conversando, eu sempre converso com você, converso com outros profissionais também, e dados que a própria o próprio Ministério da Saúde e dados mais falando de globais, dados que a própria OMS fornece, vão nos balizando para as nossas conversas. E segundo essas pesquisas, a gente encontra que quase 40% dos idosos têm uma doença crônica. 29,8%, quase 30% aí, são acometidos por 2 ou mais enfermidades desse tipo, como diabetes, hipertensão, artrite. Ou seja, a gente pega aí 70%, junto os 40% com os quase 30%, são quase 70% dos idosos que possuem condições que, em muitos casos, podem contribuir para quadros depressivos. Diante disso, eu lhe pergunto, seria, então, a depressão um dos problemas psiquiátricos mais comuns aí entre os idosos? Estou certo nesse meu cálculo, talvez nessa minha conjectura, mas ela tem fundamento? Neemias, essas doenças crônicas, né, que você mencionou, que realmente são comuns, né, no idoso, a pressão alta, né, que é a hipertensão arterial, né, diabetes, isso pode realmente
favorecer a um tipo de comprometimento no idoso, né? Comprometimento vascular, principalmente. Isso pode ter uma repercussão mesmo cerebral, tá? Então, a gente tem dois tipos de situações que são aí comuns nessa faixa etária, né? Que é exatamente a depressão e também a demência, né? Coisa que às vezes até se confunde em alguns casos, né? Porque há alguns sintomas que são parecidos e às vezes há uma possibilidade daquele idoso ser acometido ao mesmo tempo por um quadro depressivo e também por um processo demencial, né? E a gente sabe que essas doenças crônicas são, sim, fatores de risco para esse tipo de situação. Eu imagino, a gente pode imaginar, doutor. E assim, para quem está em casa, para quem vai assistir esse nosso bate-papo, depois até, porque a gente fica na internet, fica tudo muito salvo, né? Fica para sempre aí salvo. E o bom da internet é isso que a gente pode conversar agora, daqui um ano, 10 anos, as pessoas podem ter acesso a isso. Obviamente, daqui 10 anos, a gente espera que a medicina esteja mais evoluída, que as tecnologias estejam bem mais adiantadas, mas o bom da internet é que ela salva, né, literalmente esses conteúdos. E para quem está assistindo o nosso bate-papo em casa, como que uma família, quando a gente fala de idoso, a gente também fala da família que acompanha o idoso, da família que está ali no dia a dia, como que deve ser essa procura quando eu tenho um idoso na minha família? Eu estou notando que ele está passando por alguns problemas, além dessas doenças crônicas que a gente já mencionou, conversou aqui. Ele está passando por um problema que está tendendo a ser, pelo menos na minha interpretação leiga, está tendendo a ser algo psiquiátrico. Como que deve ser essa abordagem com o psiquiatra, essa procura mesmo? Por exemplo, eu estou na minha casa, para mim é muito fácil eu tiver um idoso na minha família e eu passar por alguma situação, é muito fácil para mim que eu vou procurar o doutor Vicente Gomes. Mas para quem está em casa, para quem está assistindo pela primeira vez, está ali conhecendo, está vendo pela primeira vez esse assunto, como que faz para você procurar um psiquiatra, um psicogeriatra? Acredito que você vai ressaltar isso, a importância de ser um psicogeriatra. Como é que acontece toda essa abordagem? E com o idoso também, como é que a gente fala, como é que a gente aborda o idoso para começar a fazer esse tratamento, que é, em muitos casos, imprescindível? O idoso ele vai começar a apresentar alterações de comportamento, tá? Que muitas vezes isso também, principalmente nessa faixa etária, são queixas físicas importantes, né? É importante a gente deixar claro aqui, esclarecer para quem nos assiste, que a depressão ela não é apenas aquela situação de uma tristeza intensa, né, de choro, de isolamento, de angústia, de pensamentos negativos, de pessimismo. A depressão ela pode vir de várias formas. E no idoso é muito comum queixas físicas, tá? O idoso reclamar que está muito tonto, que está com dor de cabeça, né, que está esquecido. E isso, como eu mencionei anteriormente, é até às vezes, aí uma confusão diagnóstica no sentido de achar, às vezes, que é uma demência. Que o idoso está começando a falar que está esquecido demais, que não lembra mais de nada, que está sem força, que está sem coragem, e, de repente, já se pensa já em um processo demencial, quando, na realidade, se deve, sim, afastar aí um quadro depressivo, tá? Então, é importante que a família converse com esse idoso, né? Fale sobre algumas limitações que são normais da idade, né? E que tem essa necessidade de se fazer uma avaliação, né? Para poder ajudá-lo, né? Porque as pessoas acham que é porque está envelhecendo, que não tem que lembrar mais de nada, que não tem que fazer mais nada. Não, não é isso. A gente vai tendo algumas limitações, mas ninguém fica sem fazer nada. A memória não é para ficar completamente ruim, a ponto da pessoa não poder ter sua autonomia, fazer ali sua atividade diária. Não, tá? Então, é exatamente isso, né? A família ela deve
dialogar com aquele idoso e falar da necessidade, sim, de um acompanhamento, né? E que é importante nessa idade, tá? Que pode ser feita, né, por um psiquiatra, até por um neurologista, por um geriatra, né? E por um psicogeriatra, que é exatamente aí o especialista na saúde mental do idoso, né? Que consegue manejar bem esses quadros, esses remédios que são muito utilizados aí nessa faixa etária. Doutor Vicente, eu fico me perguntando em relação, por exemplo, você falou, os profissionais que podem, né, que podem atender o idoso nessas situações, eu fico me imaginando, você enquanto psicogeriatra, na hora da anamnese, imagino que a psiquiatria geriátrica ela requeira, né, um tempo um pouco maior de consulta, para você conseguir conversar com o idoso, obter ali uma história de vida. Acredito que em algum outro momento você vai ter que conversar também com a família, né, para checar essas informações com os cuidadores. Então, assim, é uma anamnese bem mais demorada, bem mais completa, bem mais minuciosa, não é isso? É isso mesmo, né? É importante aí que a gente tenha esse cuidado de estar fazendo essa avaliação minuciosa, né? Saber realmente todo o histórico. A gente precisa também ter um conhecimento na parte física mesmo, né? Porque inicialmente a gente deve aí afastar, por mais que às vezes seja algum tipo de queixa voltada à mente, mas a gente deve obrigatoriamente afastar algum quadro clínico, tá? É muito comum acontecer, por exemplo, o idoso ele apresentar uma certa confusão mental, uma certa agitação ou uma certa lentificação psicomotora, ele fica lento, ele não responde muito bem aos estímulos, ele fica muito na dele, e as pessoas exatamente já acharem que aquilo é uma depressão, é algum outro problema, enfim, né, que está surtando, quando na realidade o idoso ele é muito sensível a qualquer tipo de alteração física, tá? Então, às vezes a pressão do idoso pode subir, ele pode apresentar uma alteração de comportamento, às vezes ela pode baixar, ele pode apresentar uma alteração de comportamento, às vezes é uma desidratação, o idoso não tem aquele hábito de estar bebendo, né, ingerindo líquido com tanta frequência, às vezes uma infecção urinária, que às vezes vai mexer com o funcionamento mental do idoso. Isso a gente chama de delírio, que é o estado confusional agudo, que é exatamente decorrente secundária a alguma alteração clínica orgânica. Ou seja, a gente avalia isso, resolve aquele quadro clínico de base e o idoso volta a ter o seu funcionamento mental normal, e não necessariamente aquilo ser uma doença psiquiátrica. Vicente, então, assim, qualidade de vida é uma expressão, são palavras que sempre são muito consideradas, se não as principais, da área da saúde, não vou nem dizer só da medicina, mas da área da saúde em geral, de todas as áreas da saúde, todas as profissões. E permita-me perguntar, então, o seguinte, para se envelhecer bem, é necessário viver bem, né, durante toda a vida. Então, acredito que existam dicas, né, para que eu, estou nos meus 30 anos, possa levar, caso não tenha trazido até então, mas que eu possa levar daqui para frente, estou me usando como exemplo, dicas para que eu possa envelhecer bem, envelhecer com saúde. Quando chegar na fase idosa, né, dicas que possam minimizar os problemas que eu venha a ter na velhice, problemas psíquicos até que eu venha a ter. Quais as dicas que você dá para que a gente possa envelhecer com mais qualidade de vida? Exatamente. O ideal seria a gente atuar, né, nessa prevenção para não ter que chegar lá na terceira idade e já estar com algum tipo de problema. Então, essa prevenção ela deve realmente acontecer antes, né? E aquilo que você faz, seus hábitos, seu estilo de vida, ele com certeza vai ter alguma relação ali com
com a sua manifestação de atividade, com o seu desempenho, né, lá na frente, tá? Então, é importante a gente cuidar o mais cedo possível, né? E até uma vida onde a gente possa ter uma alimentação saudável, né? Isso não quer dizer que a pessoa deve ficar a vida fazendo regime, regrando coisa, mas é importante que a gente consiga ali manter um momento de uma alimentação equilibrada, né, saudável, né? Evitar o excesso de enlatados, industrializados, tá certo? Frituras, gorduras, o excesso de álcool, tá certo? Combater aí o tabagismo, que favorece vários problemas lá na frente também, tá? Uma atividade física regular, isso também é fundamental para a gente atuar aí na prevenção de alguns quadros psiquiátricos lá na frente também, tá certo? É ter uma vida mais ativa, é manter sempre ali uma certa atividade, uma certa ocupação, tá trabalhando ali, né, o seu dia a dia, a mente, estar praticando uma leitura, estar exercitando a sua mente, tá certo? Né? É você ter uma boa noite de sono, né? Dormir bem, tá certo? Evitar alguns tipos de remédios que podem trazer prejuízos lá na frente, né? E é muito comum hoje, a população usa muito, né? O adulto, o jovem, hoje utilizado em várias faixas etárias, a questão do remedinho que é tarja preta, tá? Eu vou falar aqui nome de substância, né? Que é o diazepam, que é o clonazepam, né? Estou falando aqui nome de substâncias. Esses tipos de medicamentos, eles podem contribuir lá na frente para prejuízo de memória, para lentificação, além de levar à dependência. Então, tem que ter cuidado também, né, com alguns tipos de remédios que podem prejudicar, né, e ser fator de risco para comprometer a saúde física e mental também. Cuidar do corpo e cuidar da mente para envelhecer bem, né, doutor Vicente? Essas são, acho que o fechamento da sua fala casa muito com isso, né? Traduz muito isso. A gente tem que cuidar do corpo e cuidar da mente para envelhecer bem. Doutor Vicente Gomes, quaisquer 15, 20 minutos que a gente passa aqui conversando com você, a gente sempre aprende muito, a gente sempre reflete muito, até sobre os nossos próprios hábitos. Você falou aí de vários hábitos que a gente tem que ter para tentar aí envelhecer com mais qualidade de vida. Queria agradecer você mais uma vez. A gente está sempre aqui trazendo você, convidando você e você dando uma mini aula para a gente nesses 15, 20 minutos que a gente conversa. A gente vai ter mais bate-papos, a gente já conversou bastante sobre outros temas aqui da psiquiatria, a gente vai voltar aqui outras vezes, e eu quero agradecer você mais uma vez por essa disponibilidade, por esse bate-papo, tá bom? Ô, Paremias, eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você, batendo um papo, a gente conseguindo aí dar dicas, né, fazer orientações exatamente para isso, né, para melhorar, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. É exatamente o nosso propósito, enquanto Instituto de PI, formar pessoas nos nossos cursos de pós-graduação e impactar a vida dos nossos alunos e, por tabela, né, e impactando também a vida da sociedade de modo geral. Doutor Vicente Gomes, até a próxima, para quem acompanha a gente aqui, até o nosso próximo bate-papo. Até mais. Tchau, até a próxima.